Olá, eu sou a Tabata, esse é o primeiro vídeo do ano, já estamos em 2020, feliz ano novo para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li em 2019. A minha meta de leituras anual geralmente é de 50 livros. Porque, enfim, eu trabalho, eu dou plantão, alguns finais de semana eu não tenho como ler, então eu sei que é impossível pra mim uma meta de 70, 80, 100 livros, que nem algumas pessoas fazem. Eu fico muito satisfeita de ler mais de 40 e eu sempre coloco uma meta de 50 livros, que eu sei que é uma coisa que eu consigo atingir. Esse ano eu tive alguns probleminhas, com problemas de saúde de familiares e tal, então foi um ano difícil pra mim, não deu pra eu ler os 50 livros, mas eu li 46, que eu acho que tá muito bom, eu quase cheguei lá. Eu vou mostrar então pra vocês todos os livros que eu li agora em 2019. Vou falar pra vocês muito rapidinho sobre os livros, porque senão também vai ficar imenso esse vídeo, né? Então vai ser um comentário muito breve sobre os livros, tá bom? O primeiro livro que eu li em janeiro foi Aura, que eu terminei justamente no dia 1º de janeiro. Aura é um livro do autor mexicano Carlos Fuentes. Ele é tipo um terrorzinho, é uma coisa meio realismo fantástico. Ele vai contar a história de um rapaz que tá procurando emprego e ele acha no jornal uma descrição que parece ter sido feita especialmente pra ele. Aí ele chega lá e é um local meio macabro, ele pensa em desistir, mas ele escuta uma voz chamando ele. Ele entra lá no meio do corredor, tudo escuro, ele pensa em voltar, e aí ele encontra uma senhora, e ele pensa em desistir, mas aí aparece a Aura, que é a sobrinha dessa senhora, e ele acaba aceitando esse trabalho, ele vai morar na casa delas, ele vai viver uma relação muito estranha lá, com a sobrinha e a tia, né, com a Aura e a tia dela. É um livro bem legal, gostei muito. O segundo livro que eu li em janeiro foi Pedro Páramo, também é meio realismo fantástico, uma coisa meio terror, é do mexicano Juan Rulfo, também outro autor mexicano, já comecei o ano lendo 2 mexicanos. Ele vai contar a história de um rapaz que promete pra mãe que, no leito de morte da mãe, que vai voltar na cidadezinha dela pra conhecer o pai dele, né? E aí quando ele vai no caminho, ele encontra várias pessoas bem estranhas, enfim. Ele vai descobrindo umas coisinhas lá enquanto ele faz esse caminho, voltando pra conhecer o pai, que eu acho que é o Pedro Páramo. Eu já nem lembro muito bem direito, mas enfim, é um livro que eu quero reler, porque eu acho que eu não absorvi tanto. O terceiro livro que eu li foi A Metamorfose. A Metamorfose foi um livro que me surpreendeu muito. Eu amei demais, com todas as forças, esse livro. Ele vai contar a história de um caixeiro viajante, que é a pessoa que sustenta a família, né? O pai, a mãe e a irmã dele. E um dia ele acorda metamorfoseado num inseto monstruoso, né? Então ele vai ter que se adaptar ao seu novo corpo, querer se alimentar que nem um inseto. Ele não vai saber se virar na cama, andar, ele é super pequeno agora, enfim, é uma metáfora muito legal para rejeição ao feio, para depressão, enfim, o livro é maravilhoso, eu amei demais essa leitura. O quarto livro que eu li em janeiro foi da Colleen Hoover, foi Verity. Eu li em inglês no Kindle Unlimited. É um thriller, e é um thriller que o final, eu não conseguia parar de ler o livro. E durante todo o livro você fica com aquela angústia que vai dar alguma coisa muito errada, que você não sabe o que está acontecendo e tal. E aí chega no final do livro, a Colleen Hoover acaba com todo mundo. Porque o final, gente, o final desse livro eu acho que é um dos melhores finais que eu já li em toda a minha vida. Aquele final que você fica assim, puta merda, o que aconteceu? Olha o palavrão, né? Mas, gente, sério, que final, que livro maravilhoso. O melhor livro que eu já li da Colleen Hoover, com certeza. Aí o quinto livro que eu li foi É Assim Que Acaba, também da Colleen Hoover. É um livro que muita gente gosta da autora. É Assim Que Acaba fala sobre um assunto importante, é um assunto que tem que ser discutido, mas eu achei um pouco raso. Eu achei que as justificativas dela para a atitude de um personagem são fracas. E eu li É Assim Que Acaba logo depois que eu li Verity. E Verity eu amei assim, ó, num grau, vocês não têm noção. E aí eu li É Assim Que Acaba e não tinha como ele atingir o mesmo grau de Verity, porque Verity é muito maravilhoso, gente. E o sexto e último livro que eu li em janeiro foi Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff. Esse livro também foi um livro que eu gostei demais. É um livro que é meio em forma de contos, são contos que se entrelaçam, que todos têm uma ligação entre si. A escrita da Clarissa Wolff é muito versátil. Então esse livro vai contar a história de um atentado no metrô de São Paulo. E um cara entra no metrô de São Paulo armado pra atirar no metrô, né, no vagão de metrô. E aí vem um rapaz e salva todo mundo que tava naquele vagão, e aquele vagão tinha 13 pessoas.
E aí a gente vai conhecer a história de cada uma dessas 13 pessoas que foram salvas desse atentado. Só que tem um detalhe, todo mundo merece morrer. Nenhuma dessas 13 pessoas eram pessoas boas, digamos assim. E aí ela vai contando a história dessas 13 pessoas e como chegou naquela parte do atentado. Eu adorei o livro, muito bom mesmo. Partimos então agora para fevereiro. Em fevereiro eu só li 3 livros. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Palácio de Mentiras, da Erin Watt. Esse é o terceiro livro daquela trilogia Royals, que eu acho que nem é trilogia mais, teve mais livros. E assim, é uma trilogia, uma sériezinha que eu gostei bastante pra passar o tempo, bem divertida, mas se você me perguntar do que fala, eu já não sei te dizer, mas assim, eu lembro do primeiro livro, que era uma menina que era órfã e descobre que ela tinha um pai rico, e aí ela vai morar com os irmãos Royals. Depois eu li O Verão que Mudou Minha Vida, da Jenny Han. É um livro infanto-juvenil, eu adoro a Jenny Han, mas esse não é um livro dela que eu gostei. É um livro que eu achei bobinho demais até. Eu acho que muita gente vai gostar, mas não é mais pra mim. Depois eu li Ressurreição, do Machado de Assis. Ressurreição foi o livro que foi responsável por fazer as pazes entre eu e o Machado de Assis, porque eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas quando eu tinha 15 anos no colégio e eu odiei com todas as minhas forças. E aí depois disso eu peguei trauma de Machado e eu falei, eu não quero ler esse homem nunca mais, eu não quero saber de Machado de Assis se for tudo chato que nem Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, enfim, né, a gente cresce, amadurece. E aí eu peguei Ressurreição pra ler, que eu tenho num box, aquele box de todos os romances e contos consagrados de Machado de Assis. Eu comprei aquele box mesmo estando de mal com Machado. E Ressurreição foi um livro que é o primeiro livro da fase romântica do Machado. E eu acho que eu gosto muito mais da fase romântica do Machado, hein, gente? Porque Ressurreição foi um livro que eu amei com todas as forças. E foi o responsável por fazer as pazes entre eu e o Machadão. Pois então, para março, em março eu também li 3 livros. O primeiro livro que eu li foi You, da Caroline Kepnes. E sim, é o livro que deu origem à série You também, que tá na Netflix. Inclusive a segunda temporada eu tô assistindo agora. O Joe é um psicopata, sociopata, sei lá, ele é muito louco. E ele começa a perseguir a Beck, uma menina que entra na livraria que ele trabalha, ele fica obcecado por ela, e ele faz de tudo pra ficar com ela, tudo mesmo, ele mata, ele persegue, enfim, ele é realmente um psicopata. E eu gostei muito do livro, eu gostei muito da série, eu gostei muito, muito, muito mesmo. O livro é bem fiel à série, aliás, a série é bem fiel ao livro, só que no livro, eu acho o Joe um pouquinho mais perturbador ainda. A série dá uma humanizada no Joe, se é que é possível, né? Mas um pouquinho, assim, o Joe é um pouco mais humano na série do que ele é no livro. O livro é bem perturbador. Depois eu li Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Eu amo a Sophie Kinsella. Esse é o terceiro livro que eu leio da autora, Minha Vida Não Tão Perfeita. Eu gostei, mas não é o meu preferido. Ele vai contar a história de uma menina que morava no interior e o sonho dela é ir pra Londres e viver uma vida, assim, sabe, de cidade grande. Então ela entra nos cafés e pega o resto da comida dos outros e posta no Instagram como se fosse ela que tivesse naquela cafeteria e tal. Eu gostei do livro, mas não é o meu preferido da autora. O terceiro e último livro que eu li em março foi Estúpida Eu, da Camila Coutinho, que é a criadora do Garotas Estúpidas. Eu sou uma pessoa que eu acompanhei Garotas Estúpidas lá do iniciozinho, o blog, né, e tal. Eu gosto muito da Camila Coutinho, gosto muito da história dela. É um livro em que ela fala como se fosse uma autobiografia, um livro em que ela fala muito sobre empreendedorismo, como ela transformou um blog que começou de brincadeira numa empresa e hoje ela é super bem sucedida e enfim. Pulamos então para abril, que foi um mês que eu só fiz uma leitura, que foi o mangá Fragmentos do Horror, do Junji Ito. Gente, esse livro, esse mangá é maravilhoso, eu amei demais essa leitura, é uma das coisas mais estranhas que eu já li na minha vida. É um livro incrível, é terror japonês, né, gente? Então é muito diferente do que a gente está acostumado. É um livro que você tem que ter estômago, porque ele te provoca várias sensações. Tem algumas histórias que são realmente bem nojentas. E, enfim, eu amei demais essa leitura. Vamos então para maio. Maio eu li 6 livros. Maio, o primeiro livro que eu li em maio foi A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Mais uma vez eu fazendo as pazes com o Machado, mais um livro da era romântica do autor. Eu amei A Mão e a Luva. A gente tem uma protagonista que é muito... Ela tem vários pretendentes e ela quer fazer a escolha certa, sabe? Ela não se guia só pela emoção,
enfim, ela quer fazer a escolha certa, ela sabe que ela quer ser uma pessoa da sociedade, ela tem uma meta e ela vê que ali entre esses pretendentes quem vai poder ajudar ela a chegar onde ela quer. É um livro que eu gostei demais também do Machado e tomara que eu continue gostando dos livros dele porque tá desfazendo a minha má impressão com o autor. Depois eu li Fragmentados, do Neil Shusterman. E, gente, tudo que esse homem escreve, eu acho que é maravilhoso. Gente, que livro maravilhoso! É um livro que fala sobre, nossa, várias questões. Esse homem é muito... Ele consegue fazer livros adolescentes com uma coisa assim meio filosófica, sabe? Que faz você pensar em vida, morte, aborto. Enfim, maravilhoso. Eu quero ler tudo do Neil Shusterman, porque esse homem é maravilhoso. Terceiro livro que eu li em maio foi A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro. E, gente, eu odiei demais. Eu sei que tem muita gente que gosta desses livros, mas eu odiei demais. É um livro de poesia, mas ela imita a Rupi Kaur, né? Depois que a Rupi chegou, muita gente começou a imitar esse estilo dela, só que as pessoas fazem muito mal feito. É um livro, é uma cópia extremamente piorada de Rupi Kaur. Eu adoro a Rupi Kaur, eu gosto do jeito como ela escreve, eu gosto do que ela faz as pessoas sentirem. E A Princesa Salva a Si Mesma neste livro é uma cópia muito piorada. Eu acho que se você vai copiar o estilo de alguém, você tem que pelo menos achar que faz melhor. E não, ela não faz. Depois eu li Lady Susan, da Jane Austen. Jane Austen é minha autora preferida da vida. Eu amo demais tudo que essa mulher escreve, tudo que essa mulher escreveu, né, no caso. Gente, Lady Susan é muito legal. Ele vai contar a história de uma mulher, uma viúva, que ela já tá numa idade, digamos assim, avançada, ela já tá lá na casa dos 35 anos. E ela é uma viúva, ela é super diferentona, porque ela é bem fútil, ela quer saber de bailes, ela quer saber dessas coisas assim, e ela meio que seduz todos os homens, e ela tem uma péssima reputação. Ela tem uma filha também que é muito diferente, e a filha muito diferente dela, né, e a filha morre de medo dela. É um livro que eu gostei demais da Jane Austen, um livro divertidinho da Jane Austen, gostei muito. Depois eu insisti no erro e li A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, que é da mesma autora lá, que eu acho que é a Amanda Lovelace, não sei se eu falei antes, que é a mesma autora do A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. E assim, eu gostei mais do A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, mas ele é tão ruim também quanto A Princesa Não Salva a Si Mesma. Enfim, são ruins esses dois livros. E o último livro que eu li em maio foi o incrível Anne de Green Gables. Eu amei esse livro com todas as forças, eu acho que eu cheguei a falar muito dele por aqui pelo canal. Ele é incrível demais, ele vai contar a história de uma menininha órfã, que é a Anne. Ela é adotada por um casal de irmãos, e eles queriam um menino, aí chega a Anne, que é uma menina, mas ela consegue reverter a situação, porque ela é uma menina adorável, ela transforma a vida desses irmãos. E ela é muito positiva, ela tem uma forma muito peculiar de ver a vida, ela enxerga sempre tudo da melhor maneira possível, e o livro é incrível, incrível, incrível. Passamos agora então para junho. Eu comecei junho lendo O Medo Mais Profundo, do Harlan Coben. Eu li esse livro muito rápido, acho que eu li esse livro em um dia. É impressionante como o Harlan Coben consegue fazer a gente ficar preso na escrita dele. Ele tem uma escrita muito rápida, muito fluida, você começa a ler e você quer saber o que vai acontecer e tal. E esse livro não foi diferente, eu amei o livro. Nesse livro, o detetive Myron Bolitar, ele vai reencontrar uma ex-namorada, e aí ela precisa de ajuda com uma situação lá do filho dela, e o Myron Bolitar vai tentar resolver. Esse livro fala muito sobre paternidade, o que é ser pai. Eu amei o livro. Depois eu li, em junho foi o mês que eu assinei o Intrínsecos. O Intrínsecos foi um clube de assinatura que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu amei, eu estou amando fazer parte do Intrínsecos. Em junho foi o primeiro mês que eu assinei o Intrínsecos e eu li Daqui Pra Baixo, esqueci o nome do autor. É um livro bem diferente, ele é narrado em forma de poesia, né, em versos e tal, só que ele vai contar a história de um garoto que está em dúvida se ele deve vingar ou não a morte do irmão. E o livro todo se passa no período de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e 15, alguma coisa assim, que é o tempo que o elevador leva para descer da casa dele até o térreo, quando ele vai decidir se ele vai vingar essa morte ou não. Eu gostei do livro, muita gente gostou mais do que eu, vi muita gente falando muito bem desse livro. Não entrou para os meus favoritos, mas é um livro bem diferente e eu acho que merece ser lido.
Depois eu li outro thriller maravilhoso que eu amei com todas as forças, que foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, eu acho. Esse livro ficou muito hypado aqui, né, no Booktube, no YouTube, porque o final dele é realmente muito surpreendente. Teve gente que amou o final, teve gente que odiou o final. Eu amei o final, eu achei que o autor foi muito original em fazer isso. Vai contar a história de uma artista plástica, se eu não me engano, a Alicia. Ela era casada e super apaixonada pelo marido, até que um dia ela mata esse marido com tiros a queima-roupa, e desde então ela não fala mais nada, nem pra se defender, nem pra dizer que foi ela, nem pra dizer que não foi. E ela é internada numa clínica psiquiátrica, e lá também ela não fala nada e tal, até que um psicólogo forense, psicologista é ótimo, um psicólogo forense fala: eu vou ajudar essa mulher, ela tem que falar e tal, não sei o que. Ele vai trabalhar no caso dela com a Alicia. E aí, quanto mais coisas você vai descobrindo, você vai ficando mais louco. E eu criei milhões de teorias e nenhuma estava certa. E o final eu amei o livro. Depois eu li O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. O Misterioso Caso de Styles, a gente tem uma senhora que é morta, né, lá na casa dela, que é na mansão de Styles. Aquela coisa Agatha Christie, né? Tem aqueles suspeitos, e aí morreu de causa natural, morreu de envenenamento, o que aconteceu, foi fulano, não foi ciclano, foi o marido, foi quem que foi? E é isso, eu gostei muito da leitura. O último livro que eu li em junho foi O Festim dos Corvos, que é o 4º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. Martin. Eu amo os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, com todas as forças do meu ser. Vamos então agora para o mês de julho. O primeiro livro que eu li em julho foi O Assassinato de Roger Ackroyd, mais uma leitura da Agatha Christie. É um livro que me surpreendeu muito, o final foi muito surpreendente pra mim, eu fiquei pensando nesse final durante muito tempo. Ele é considerado, se eu não me engano, um dos melhores livros de romance policial. Depois eu li Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, foi a minha retomada da série Os Bridgertons. Eu já tinha lido há anos e anos, eu já tinha lido O Duque Eu e O Visconde que Me Amava. Aí eu tinha abandonado a série, aí do nada me deu a louca e eu falei, vou ler, vou continuar. E aí peguei Um Perfeito Cavalheiro pra ler, e foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu amei a leitura, gostei muito, foi um livro que me deixou muito presa, que eu queria saber o que ia acontecer, que eu me importei com os personagens, então foi a minha retomada de Julia Quinn, foi o meu modo de fazer as pazes com a autora também, e foi muito bom. Depois eu li a HQ de Aladdin, saiu o filme nos cinemas, né, o remake de Aladdin, live action. E saiu também a HQ, eu recebi da editora Pixel, e a HQ é linda, gente. Tem os desenhos do filme original na HQ, né, as ilustrações são parecidas com aquelas do filme original. E é linda, conta a história do filme, é muito fiel. Lógico que perde uma coisa ou outra, né, porque você vai reduzir, tem sempre uma perda. Mas é incrível, é muito linda a HQ, eu recomendo demais pra todo mundo. Depois eu li Anjo Mecânico, o primeiro livro das séries As Peças Infernais. Eu acho que é Peças Infernais, não sei. É, da Cassandra Clare. E foi uma surpresa muito boa, eu gostei muito do livro. Eu quero ler Príncipe Mecânico esse ano, inclusive, continuar a série. Eu sou meio perdida, assim, nas coisas da Cassandra Clare. Eu começo e não termino. Eu comecei aquela série Instrumentos Mortais, não terminei. Aí voltei agora pra Peças Infernais. Eu já li também Dama da Meia-Noite. Enfim, estou perdida, cheia de spoilers. Não me ligo. Cassandra Clare é essas séries da Cassandra Clare são uma das séries que eu não me ligo de ter spoiler, porque eu acho que eu já sei tudo o que aconteceu. Então eu decidi voltar tudo do início. Tô lendo Anjo Mecânico, depois vou ler Príncipe Mecânico, Princesa Mecânica, depois eu vou passar pra Cidade dos Ossos e vou tentando chegar, porque enfim, eu já sei praticamente tudo o que aconteceu. Eu não me ligo de spoiler nessa série, eu não me ligo de spoiler, né? Mas é isso, gostei muito da leitura também. E o último livro que eu li em julho foi As Mais Belas Coisas do Mundo, do Mia Couto. É um livrinho bem pequenininho, foi o menor livro que eu li esse ano, ele tem 48 páginas. Ele é a história de um menino de 10 anos que vai relembrando tudo que ele aprendeu com o avô dele. Passamos então para agosto. E em agosto eu li 4 livros. O livro que eu li em agosto foi Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle. Foi o primeiro livro que eu li do Sherlock Holmes. Eu nunca tinha lido nada de Sherlock Holmes, gostei muito. Depois eu li Pátria, do Fernando Aramburu, que foi mais um livro do Intrínsecos. E, gente, que livrão! Eu amei demais esse livro com todas as forças do meu ser. Esse livro vai contar a história de 2 famílias que tiveram a sua vida completamente afetadas
pelo grupo terrorista ETA, que era um grupo separatista que lutava pela independência do País Basco. O País Basco é uma região que fica ali entre a Espanha e a França. Enfim, gente, que livro! É um livraço, tem resenha aqui no canal, eu vou deixar pra vocês verem, porque é um livro que merece muito ser lido. Depois eu li O Homem de Giz, da C.J. Tudor, foi um livro que eu gostei demais também, é mais ou menos um thriller, né, assim, em que ele tem uma vibe, assim, meio de crianças resolvendo mistérios, né, porque é um grupo de amigos que começa a aparecer homens de giz na cidade onde eles moram, e aonde esses homens de giz aparecem é porque teve alguma coisa ali, um assassinato, uma coisa meio assim que aconteceu por lá. Foi um livro que eu gostei muito, outro livro com um final super surpreendente pra mim. O final do livro me deixou bem chocada também com algumas coisas que aconteceram assim no final do livro, e eu gostei muito da leitura. E o último livro que eu li em agosto foi Noite Sem Fim, da Agatha Christie. É um livro diferente da Agatha Christie, que a gente não tem um detetive aqui para resolver a história. Ele vai contar a história de um rapaz que decide se mudar para uma propriedade que chama Campo do Cigano, e essa propriedade é amaldiçoada. Então, quando ele se muda para lá com a mulher dele, eles sofrem ameaças dos ciganos que falam que alguma coisa ruim vai acontecer. Eles sofrem várias ameaças e fica aquela aura ali, né, daquela tragédia que vai vir, e aí a tragédia realmente acontece e o livro desenrola. É um livro que eu gostei muito, o final também, como era de se esperar, Agatha Christie, é super surpreendente. Leituras de setembro agora. O primeiro livro que eu li em setembro foi Contos de Cães e Maus Lobos, do Walter Hugo Mãe. Um livro que eu gostei, é um livro de contos. Eu não sou uma grande leitora de contos, né? Então tem esse probleminha pra mim, porque não é um estilo, não é um gênero, não sei nem se é gênero que falaria, mas enfim, não é uma coisa que eu tô muito acostumada a ler, mas eu gostei. A escrita do Walter Hugo Mãe é muito poética, é uma escrita muito bonita, e o único problema pra mim realmente é porque são contos, e eu não sou uma grande leitora de contos. O segundo livro que eu li em setembro foi 100, O que Aprendemos na Vida. Foi um livro que veio como brinde extra na caixa de setembro do Intrínsecos, né? Setembro ou agosto, não sei, já tô perdida. Mas enfim, foi um livro extra que veio na caixa do Intrínsecos. Esse livro é muito bonito, é um livro para você ir folheando, você deixar ali sempre à mão para você ler e ir folheando. Ele vai contar realmente isso, coisas que aprendemos na vida em cada idade, né? Então esse 100 é de 0 a 100, ele passa por todas as idades e vai listando coisas que você vai aprendendo, como você vai amadurecendo na vida. E o terceiro livro que eu li em setembro foi Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Gente, esse livro, ele é incrível demais. Ele vai contar a história de 5 mulheres que criam uma biblioteca itinerante, e elas saem levando livros para pessoas que não têm acesso, né, a bibliotecas, a livros, enfim. É um livro que fala muito sobre amizade, é um livro que fala muito sobre o poder do conhecimento, sobre o poder do livro, sobre como os livros transformam as pessoas. É um livro que aborda temas difíceis como violência doméstica, racismo. Nossa, é um livro perfeito, a Jojo Moyes. Olha, sinceramente, é a obra-prima da Jojo Moyes. Eu amei esse livro com todas as forças. Tem resenha dele aqui também, eu vou deixar pra vocês verem. Chegamos então em outubro. Em outubro eu comecei lendo 13, da FML Pepper. Esse livro, a autora me convidou a ler, né, o livro dela. E ele vai contar a história de uma menina que é super cética, ela só acredita em números, em estatísticas, ela não acredita em destino, ela não acredita em nada supersticioso, sim, até que ela vai numa vidente e as previsões da vidente começam a se provar verdadeiras, e a vidente tinha dito pra ela que o 13º namorado dela era o homem que ela não poderia deixar escapar de jeito nenhum, que era o homem da vida dela. E aí ela vai tentar fazer de tudo para que uma pessoa específica se encaixe nesse 13º namorado, só que não era dessa pessoa que a vidente estava falando. Depois eu li Encruzilhadas, esse livro eu recebi da autora, e ele é um thriller também. Ele vai contar a história de uma menina que se muda para uma cidade no interior, assim, e aí ela começa a correr no parque e ela sempre encontra um cara, eles meio que flertam, mas eles nunca se falam, né, eles sempre se cruzam nesse parque, até que um dia o cara aparece no trabalho dela, ela começa a achar que ele tá perseguindo ela, e aí tem todo um desenrolar da história. Depois, o terceiro livro que eu li em outubro foi O Incrível Teto para Dois, da Beth O'Leary. Ele vai contar a história da Tiff e do Leon. A Tiff tá saindo de um relacionamento, então ela precisa se mudar, e o Leon precisa fazer dinheiro de qualquer jeito, então ele aluga
né, o apartamento dele para Tiff por um período de tempo, que é o período de tempo em que ele não vai estar no apartamento, porque ele vai estar trabalhando. Ele trabalha no período noturno, né, como enfermeiro, e ele faz esse plantão, digamos, noite e madrugada, então é o período que ele aluga o apartamento para Tiff, e eles começam a se corresponder por post-its, e é claro que eles vão se apaixonar, e o livro é lindo e maravilhoso. Enfim, leiam Teto para Dois. Depois eu li a HQ de Branca de Neve e os Sete Anões, que também é um livro, é uma história em quadrinho muito fiel ao filme. Então eu nem vou falar porque é aquela história do filme, né, a maçã envenenada e tal, e eu amei. E o último livro que eu li em outubro foi O Vilarejo, do Rafael Montes. O Rafael Montes é um autor que sempre me surpreende. Eu sempre gosto muito dos livros dele e eu sempre termino assim, gente, incrível. Eu amei O Vilarejo com todas as forças. São contos, né, que cada conto representa um demônio e cada conto também fala de um pecado capital, como luxúria, inveja, ira, avareza, enfim. Vamos então agora para as leituras de novembro. Em novembro eu só li 2 livros. O primeiro deles foi Recursão, do Blake Crouch. Blake Crouch é o mesmo autor de Matéria Escura. Eu não li Matéria Escura ainda. Recursão é um livro bem confuso. Foi o primeiro livro de ficção científica, assim, forte, ficção científica mesmo, que eu li na minha vida. Eu gostei muito do livro. Ele meio que fala de realidades paralelas e viagem no tempo e memórias falsas, enfim. Confuso, estou confusa ainda. Não sei muito bem o que aconteceu naquele livro. Mentira, sei o que aconteceu, mas enfim, tenho que reunir os pensamentos direito, mas foi um livro que eu gostei muito de ler. E o segundo livro que eu li em novembro foi uma releitura. Eu reli Harry Potter e a Câmara Secreta em inglês, então eu li Harry Potter and the Chamber of Secrets. E, gente, Harry Potter pra mim é sempre maravilhoso. É como eu digo, né? Tem muito de memória afetiva nisso. Eu amo Harry Potter com todas as forças. Chegamos finalmente, então, em dezembro, só 2 livros, e um deles eu terminei assim, ó, dia 31 de dezembro. O primeiro livro que eu li em dezembro foi A Princesa Leal, da Philippa Gregory. Eu sempre quis ler alguma coisa da Philippa Gregory, porque eu gosto muito de história, gosto muito de ficção histórica, e não me arrependi, não me decepcionei. O livro é incrível, eu já quero ler mais livros da Philippa Gregory urgentemente. Esse livro vai contar a história da Catarina de Aragão, que é a esposa rejeitada, né, pelo Henrique VIII. E o último livro que eu li em dezembro foi A Garota do Lago, do Charlie Donnelly, acho que é isso, né? Eu não sei falar o nome desse autor direito. É um livro que teve muito hype aí, né, logo que ele foi lançado. Esse autor é muito, todo mundo gosta muito dele. Foi um livro que eu gostei. O início do livro foi muito morto pra mim. Eu comecei o livro assim, sabe, tipo, meio que me arrastando, ainda não tava muito interessada, sabe? Ele alternava entre passado e presente. E o presente era a investigação do que tinha acontecido mesmo na história. Então esses períodos do presente, né, da investigação, de saber o que aconteceu e tal, eu gostava muito. Mas o passado, que contava o passado da personagem, da garota do lago que foi morta, né, a Becca, foi arrastado pra mim. Aí eu comecei, é um livro curto, ele tem menos de 300 páginas, e eu comecei a ficar, tipo, muito instigada no livro mesmo, depois de 150, 160 páginas. Então, pra mim foi um começo realmente bem arrastado, e depois também eu peguei o ritmo e gostei muito. Então é isso, gente, esses foram os 46 livros que eu li em 2019. Eu espero que em 2020 todos façamos ótimas leituras, que a gente consiga ler cada vez mais e livros melhores. E é isso. Um beijo para todo mundo. Tchau!